uma desparasitação biológica que vai desativar o limitador biológico que influencia completamente no teu despertar. Antes de mais nada, eu quero frisar o seguinte. Lembre-se que não existe separação entre mundo espiritual e mundo material. Isso que você vê, mundo espiritual visível, o mundo espiritual, mundo material invisível. Os nomes que temos populares até hoje foi porque quando houve o grande reset, chamado de dilúvio, as pessoas não tinham cognição suficiente para dar nomes atualizados que realmente revelassem tudo o que é. Então, não existe, por exemplo, uma doença no corpo e que ela não se manifestou no emocional e no mundo invisível, primeiro. Tudo está completamente integrado e interconectado. E se você entender isso, você vai virar uma chave preciosa na sua vida. Muitas vezes eu escutei pessoas falando assim, isso é misticismo, e as pessoas que acreditam muito no espiritual é como que se elas, como é que eu posso dizer? Fosse até motivo de deboche para os céticos. Mas os mais altos níveis de inteligência e os mais influentes médicos do mundo já têm aceitado, ainda que gradativamente, que não tem como separar a emoção da matéria. E aí o espiritual eles vão dando outros nomes ali e tá tudo bem. Cada um no teu ritmo. Mas você, que já entendeu que a ciência não acompanha a espiritualidade, por que você fala isso, Ariadne? Vamos lá. Uma epifania, um insight. Um grande cientista, primeiro ele teve uma visão e depois ele foi atrás de comprovar aquilo cientificamente. Então, primeiro vem a ideia. E onde está a ideia? No campo invisível. Depois alguém torna ela realidade. Um carro. Você não viu ninguém cuspir um carro. Ó, Caio, não. Houve uma construção, um processo. Alguém que pensou. E o pensamento veio através daquela pessoa. O ser, o indivíduo, como um canal para trazer aquela tecnologia, aquela determinada coisa para cá. Combinado? Deu para entender até agora, né? Que isso tudo tem a ver com desparasitação. Eu faço todos esses links exatamente para você ver que está tudo completamente interligado e interconectado. Você não é este corpo. E você precisa entender isso com mais clareza para que você não fique apegado demais à matéria. Isso aqui é igual essa roupa. Você vai tirar a níveis mais profundos da tua consciência, isso aqui é um corpo. Claro que você não vai, morrer, enfim. Você tá aqui por uma missão, um propósito, cuide bem deste corpo. O seu corpo é o seu templo. Corpo fraco não sustenta consciência forte. Não tem como você dizer que você é um ser altamente espiritual se você não cuida do seu corpo. E você pode ficar com raiva de mim. Mas quando você não cuida do seu corpo, é sinal que algo dentro de você está desregulado. E eu vou te mostrar. Você, na verdade, é uma consciência de plasma. Vou colocar um formato assim, de bolinha, de escudo, triângulo, o que você quiser. Mas é uma consciência feita de plasma. Os criadores deste corpo, aqui, humano, que é apenas uma das diversas espécies que existem em vários planetas, e em várias... Eu vou contar para vocês a história do planeta aqui em vídeo. Se você não sabe, aqui embaixo tem um link do meu livro, Planeta 606, onde eu conto completamente a história da Terra, tá bom? Você pode dar uma lida. Mas precisavam enfiar esse plasma em alguma coisa que conseguisse conter essa energia. Imagina uma energia muito forte, como é que eu vou condensar isso e enfiar dentro de um copo? Não dava, né? E aí, a espécie humana, enfim, foi sendo testada, criada, veio os dinossauros, e aí o Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens, que foi feito por Enki e Enlil, nas atualizações genéticas, até chegar a essa fisiologia corporal aqui que você conhece. Quando
conseguiram enfiar, entenderam que enfiar uma consciência dentro de um corpo biológico, imagina o nível de tecnologia para criar isso aqui, né? Foi necessário a inserção de alguns parâmetros para bloquear essa energia e fosse possível a experiência tridimensional. Experiência tridimensional, recapitulando, dualidade, separação, Deus e o homem, bom e mal, tudo que for dual, esquerda, direita, é a experiência tridimensional. E precisava de um bonequinho para acessar essa dimensão. Quando chega o momento de despertar, você começa a relembrar várias coisas, aí você aprende diversos conceitos. Aliás, o que mais tem são pessoas hoje que têm muitos conceitos, né? Mas não aplicam. E aí, chega um certo momento que tem um limite. Tem um limite dessa expansão, que você se esforça, você já entendeu muita coisa, mas não vai. Por quê? O teu corpo ainda está com esses parâmetros biológicos que travam essa energia e não permitem a sua manifestação divina completa. Não tem como. O corpo precisa ser compatível com a tua consciência divina. Dá para você chegar a vários estados, tem pessoas que chegaram ali, a gente tem que fazer isso e tal, mas há uma trava. Elas podem estar 99%. Mas 1% ainda falta porque não desativaram essa trava. E essa trava está nos vermes e parasitas, que eu já falei pra vocês várias vezes. Eu não tô falando de verme pra você fazer limpeza energética, espiritual. Isso daí já não é mais que sua obrigação. Se você não faz, você não... já tá muito, muito, muito errado mesmo. Isso aí tem que ser rotina. Seja com banho de ervas, seja com meditações, orações, incensos, apometria. Isso aí é, assim, cara, é intrínseco a quem tem uma vida, né? E aí, se você se considera um espiritualista, eu nem entro muito nessa pauta aqui. O que eu estou falando é de verme parasita, aquele que a tua avó falava mesmo e você fala, hã? Olha como a matriz é engraçada, gente. Sério, dá uma risadinha aí comigo, vai. Você acha que entende o sistema e quando você menos espera, ele vem com uma na tua cara. Preocupado com as naves, preocupados com não sei o que, preocupado com não sei o que, e onde é que os limitadores biológicos estavam dentro de você. E o melhor, tu não pode nem brigar porque você dá o alvará de entrada para eles todos os dias através da tua alimentação. Então, se existisse céu e inferno, tu ia chegar lá no dia do juízo e ia falar, ih, cara, olha só tua vida aí. Mas eu tava sendo enganado. Mas você dava autorização. Olha o tanto de coisa que você comia e enfiava dentro do seu corpo. Prejudicando a sua saúde e bloqueando a tua própria manifestação divina. Então, a desparasitação que eu me refiro aqui é desparasitação biológica mesmo, eliminar vermes e parasitas. E não adianta você ir comer, tomar o remédio de farmácia achando que vai eliminar completamente. Eles vão eliminar ali cerca de 30 espécies. Enquanto a desparasitação com as tinturas corretas, e eu posso falar aqui abertamente que é tintura, mas tem que ser da maneira correta, elas vão eliminar milhares, milhares e milhares. Não é apenas uma vez, é uma coisa constante e principalmente você vai precisar passar por uma reprogramação cerebral do teu comportamento, porque o teu avatar está acostumado e viciado em comida como fuga. Os teus hormônios mandam em você. Desculpa o termo, mas você é um pau mandado das tuas emoções, porque eu também já fui. E quem me segue há mais tempo sabe que eu falo com amor. Mas é isso. Você é um brinquedo na mão do teu ego, das tuas emoções, e você se alimenta de acordo com o que a tua vontade manda. Porque te ensinar que você faz o que você quer. Vou comer 5 hambúrgueres porque eu tô afim. O problema é meu. E literalmente o problema é seu mesmo. Que colhe os frutos. E
A Ari briga com você porque ela te ama e ela quer ver você bem. E ela sabe que isso aqui modifica completamente a sua fisiologia. Então, por que que você precisa desparasitar? E aqui eu falei dessa parte de saúde, falamos dessa parte fisiológica, mas, por exemplo, a ciência, se você acompanha isso aqui, você vai dar um like, vai ativar o sininho do canal, vai seguir e você vai salvar esse vídeo aqui nos seus favoritos. No dia que a ciência soltar a comprovação, você vai vir aqui no canal e você vai comentar. Aliás, tu falou mesmo, né? É. Aliás, a gente fala isso desde 2025. Que esquizofrenia é a taxoplasmose manifestada. Inclusive, taxoplasmose você tem, todo mundo tem, mais ou menos igual a herpes, mas ela se manifesta conforme a tua imunidade baixa. E a tua imunidade baixa quando? Quando as tuas emoções estão afetadas. Logo, repetindo o que eu falei lá no começo da aula, está tudo completamente interconectado. E aí, a taxoplasmose, na explicação espiritual, ela é o portal de entrada, como se fosse um chip espiritual, só que no físico, tá? Não vai dizer que agora você vai fazer uma limpeza energética e vai limpar a taxoplasmose. Existem parasitas que só vão ser retirados com limpeza energética. Outros só vão ser retirados com um negócio que você vai enfiar na sua boca para matar o parasita mesmo. São espécies diferentes. Não adianta você querer colocar o remedinho para um com outro e com outro. Não, é cada um na sua família, no seu quadrado. E a taxoplasmose, ela é como se fosse um chip espiritual implantado lá na tua cabeça, no teu sistema, mas ela vai se manifestar aqui. E ela vai abrir um portal energético para a entrada de vários seres. E esses seres estão entrando. Só que, imagina um nanochip, você já consegue entender o conceito do Wi-Fi, Bluetooth, é um negócio invisível que está lá implantado, e aí está dentro do teu sangue e começa a vir. E tome! Um espírito, outro, 2, 3, 10, a entidade, outra entidade, e tome. E vai, o cara daqui a pouco não consegue mais saber quem que é ele. E aí tem os tipos de taxoplasmose que se manifestam. Aquelas pessoas que não conseguem ter o governo de si, e aí elas começam a manifestar um monte de coisa e ela não tem mais como falar, e daqui a pouco ela tem várias identidades, que aí é o esquizofrênico, e tem aquele que é o mais consciente, que ele incorpora 35 espíritos de uma vez. E, aliás, não estou julgando a incorporação, por favor. Me entendam. Eu respeito, eu tenho vários amigos que trabalham com incorporação, admiro, já fui auxiliada por espíritos assim, e eu acho fantástico. Eu estou falando daquela coisa quando a pessoa ela não sabe mais nem quem é ela, e ela já se confunde com o indivíduo que está dentro dela. E aí é a perda da identidade. Neste momento, aquela pessoa, então eu espero que você entenda, né? Eu sei que faz tanto isso que daqui a pouco ele não sabe mais quem é ele. Mas o que acontece? Nesse momento, quando a pessoa já não tá mais conseguindo ter uma firmeza da identidade dela, a taxoplasmose já aumentou. E os seres espirituais usam essa brecha para invadir o sistema corpo. Só que o conceito de verme parasita, por que é parasita? Porque ele não sobrevive sozinho. Então, ele precisa de outro ser para ele parasitar. É por isso que o nome é parasita. O parasita não quer que você morra. Ele não quer tirar a vida do outro. Ele quer que você sobreviva porque ele vai e você trabalha por ele. Ele não faz nada, você faz tudo e ele só fica lá usufruindo do teu esforço. Assim também é lá no nível espiritual. Quanto mais parasitado, cheio de vermes, mais o teu sistema vai ser apagado. Mas ele precisa de algo que está aí dentro de você, que é a tua, vamos chamar de centelha divina para fins mais didáticos. O teu espírito, a tua alma, é o gerador de energia para este parasita. Esse é o intuito. Eles se alimentam do medo e tarará, mas para que eles sobrevivam, eles usam a tua energia. Então, vamos supor que você fique 1% funcionando e eles tomem 99% do teu sistema. E aí eles vão te induzir, através da modulação hormonal, a ingestão de diversos industrializados. Você não vai dar conta de fazer jejum. Sol? Ixi,
Natureza, conversa. Eles gostam de escuro, de muita tecnologia, ficar vidrado na televisão, assistindo notícia. Quanto mais você tiver, porque existe um sistema aqui dentro do seu olho, que é um sensor disparado. Você acha que o seu olho é seu olho, mas ele é uma máquina biológica aqui, ó. Um sensor disparado que manda informação e afeta o teu cérebro e vai modulando o teu sistema de crenças. E aí o seu corpo, como uma máquina, começa a rodar exatamente esse sistema de crença e isso vira um padrão jogado no inconsciente coletivo. A partir deste momento, é como um gerador de crenças negativas que atinge tudo ao redor. Então é por isso que você tem que ter cuidado com os teus olhos. Quando vem luz, aí já é com relação ao estímulo hormonal, que atrapalha a tua produção de vitamina D. Então, assim, é uma engenharia gigantesca que eu, às vezes, busco, né, explicar para vocês aqui de uma forma mais simples. Mas o que importa é vocês entenderem que precisa desparasitar. Isso. E outra coisa, a partir do momento em que teu corpo entende, a sua consciência começa a ter espaço e você vai saber o que fazer intuitivamente. Imagina o indivíduo. Olha que maravilha. Imagina você agora, a partir de amanhã, fazendo as desprogramações espirituais, limpando as tuas emoções e a desparasitação biológica. Você vai se tornar outra pessoa. Você vai querer se vestir de outro jeito, andar de outro jeito. Você vai se olhar no espelho e vai falar assim, onde que eu tava? Porque você não estava no comando do teu corpo, da tua mente, da tua consciência. É quase... Poxa, né? Parece um filme se é sci-fi, eu também acho. Mas eu não posso fazer nada. Quanto mais eu estudo a ciência, mais eu tenho certeza absoluta de que essa visão que tanto me assustou lá em janeiro de 2025, passou rápido, é palpável, é real. Então, desparasitem. Limpem o corpo de vocês. Lembra? O corpo de luz. Não é que necessariamente vai sair voando umas asas e tal. O que acontece? O ser humano mais arcaico, a nossa mente ela é fantasiosa, ela consegue visualizar, mas o ser humano mais arcaico, ele não tinha tanta educação. Então, se ele visse um helicóptero, sei lá, e chamar de dragão, ele via um negócio com asa, era um anjo. Não tinha esse nome igual você, se você vê um negócio com asa, fala que é um drone. Pra ele tudo era uma coisa assim muito hiperbólica, muito demais. Hoje em dia não. Você pega uma criança agora, ela não fica tão impressionada com tecnologia. Então, o corpo de luz, ele precisa ser ativado em você. É agora, é aqui. Você não vai sair desse corpo, desencarnar, morrer, o nome que você quiser dar, e vai sair voando, e é essa hora que você vai acessar. Até porque se você já viu o vídeo aqui do canal, se você sai deste corpo sem a tua consciência realmente desperta, você vai ser barrado aqui pelos arcontes, os seres, indivíduos que estão aqui, que invadiram o sistema neural da matriz, que estão na quarta dimensão, e eles vão falar pra você, não, mas bora, volta. E você não vai ter consciência suficiente para voltar. Então, o limitador biológico são os vermes e parasitas integrados ao teu sistema. Não saia desse vídeo e vá comprar um Anitta, vai comprar um remédio de farmácia e começar a desparasitar, porque não é assim. Você precisa reprogramar o teu sistema de crenças a respeito da alimentação. O teu comportamento, morrer e nascer de novo, é uma coisa muito palpável, muito prática. É por isso que eu criei esse sistema, que primeiro de tudo você vai entender com mais detalhes exatamente como que os parasitas operam no seu corpo. Por onde eles entram, por onde eles saem, acho que dá pra saber, né? Mas não só por aí, mas tem outros lugares, pelos poros, enfim. Tem até frequência que a gente escuta que dá pra sentir o corpo coçando, que são eles explodindo. Você vai entender exatamente que tipo de alimento você precisa, a quantidade, como fazer para poder eliminá-los naturalmente para o resto da sua vida.
Isso significa que você vai aumentar a sua imunidade. Vamos supor que a gente tirasse todo esse papo espiritual e de despertar. Quais seriam os benefícios? Você está aumentando a sua imunidade, reduzindo o risco de doenças. Você está eliminando grandes riscos ali de ter um Alzheimer, da esquizofrenia também. São tantos e tantos e tantos benefícios. Mas claro, você também não pode exagerar, porque tem o outro lado, né? Tudo em excesso passa a fazer mal. E aí primeiro você vai passar por essa etapa. Essa etapa profunda. Ah, Herade, mas eu tô sem tempo. Então, fique onde você está com a vida que você merece. Se você não tem tempo de cuidar de você e da sua saúde, você tá exatamente onde você precisa, onde você merece. Esse é o teu lugar. A gente tem casos de pessoas que reduziram sintomas de câncer. Você tem noção disso? Então você vai passar um mês educando o teu ego. É assim, ó, meu amor, a vida funciona assim, tal. Você vai treinar sua mente, você vai reprogramar suas crenças. Depois desse mês, você vai pegar uma autorização que tá lá dentro para você participar de um grupo comigo, onde eu vou te dar dicas pessoais do que você vai fazer. Todos os meus alunos que fizeram estão lá e a gente tem um grupo onde a gente fala e eu vou contando novas tecnologias em tempo real para poder melhorar a sua alta performance biológica, cerebral, do teu intestino. Depois, você passou pelo treinamento, aí você vai para a fase mais avançada, que é a desparasitação precisa e organizada com as tinturas para você eliminar e com a quantidade correta, com a melhor tecnologia possível para você eliminar e ter realmente um reset biológico. Vou dizer, depois disso você vai dormir melhor. Você vai tirar os 300 milhões de pensamentos acelerados que estão atualmente, porque eles manipulam os seus pensamentos. Então, crises e crises de ansiedade, eu já vi gente zerar depois de fazer isso. Claro que tem casos e casos isolados a serem estudados, e tem algumas pessoas que fizeram e depois diminuíram muito, mas precisaram de um auxílio mais personalizado. E tá tudo bem. A gente tem equipe médica para essas pessoas, que elas são encaminhadas para os melhores profissionais. Então, você vai entender o protocolo, você vai entender você vai entender seu corpo, você vai aprender mais do que você já aprendeu na escola. E ainda vai ter acesso a um grupo privilegiado de pessoas que se dedicam não só ao despertar, mas também à alta performance. Esses são os que eu chamo de biohackers. Aqueles que hackeiam a própria biologia. E se você achou que a maneira de manifestação aqui na matéria que viríamos seria uma coisa muito etérica, muito lúdica, saiba que este é um portal de entrada. A partir do momento em que você desligar o seu limitador biológico da maneira correta, você vai abrir o portal para a tua consciência divina se manifestar. Você vai ativar literalmente a sua melhor versão, emocional, mental e biológica. E aí as coisas vão mudar porque você vai entender quem você é e o que você veio fazer. Ativando o seu propósito de vida, suas memórias adormecidas e finalmente poder viver a vida que você sonhou. Sim, tudo isso através da liberação da tua biologia corporal. E se você ainda está pensando se você precisa fazer isso, eu não sei mais o que falar. Porque é preciso ter um método correto. E é muito importante você estar junto com pessoas que estão indo na mesma direção que você. Para que você não se perca. Porque sim, nos últimos dias o sistema vai ficar frenético e cada vez mais eu tô vendo isso. Mas também não é pra você ficar com medo disso. Quando você entende quem você é, você ativa a sua identidade, a tua real identidade, meu amor, não tem quem pare você. E é pra isso que eu voltei a postar com mais frequência nesse canal. Eu tinha parado porque eu tava esgotada de ver as pessoas sem entenderem o que elas precisavam fazer. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. O que esse povo tá fazendo? Mas eu voltei a fazer isso daqui porque eu vi muitas pessoas com resultado e falando, cara, você mudou a minha vida. E meu único compromisso é o seguinte, é fazer você ativar a sua versão divina. Eu quero que você brilhe, eu quero que você reluza da maneira correta. E aí você vai clicar no link aqui embaixo. Vai acessar esse grupo dos biohackers.
O pagamento é literalmente simbólico. É simbólico, simbólico. Perto de todos os milhares de benefícios que eu tô te falando aqui. Eu gastei muito dinheiro estudando todos os conteúdos que eu entrego pra vocês lá e eu tô entregando por um preço de banana, laranja, sei lá, não dá nem nada. Ridículo, ridículo. Não dava nem uma aula do que eu tava assistindo e de coisas que eu pesquiso e estudo até hoje. Então você vai estar lá no grupo, conectado a pessoas que estão interessadas em despertar espiritual, hackear a própria biologia, alta performance, amor, pessoas sérias e não uma palhaçada que tá virando a internet e que provavelmente isso vai acontecer. Porque saiba você que sim. Lembra que eu falei que os indivíduos que não estão desparasitando, eles abrem as brechas ali espirituais, e aí você às vezes não... O que o pessoal chama de NPC, que eles falam que eram bots, na verdade são pessoas que estão muito dentro da programação, mas elas têm uma mini centelha ali, e eles têm a capacidade de se fingirem espirituais, de se passarem por espirituais, pra poder te chipar. E eu não tô falando isso pra te dar medo, eu tô falando isso porque eu preciso ser realista com você. Eles têm essa capacidade de fingir. Capaz de aparecer com a fisionomia aqui de Jesus, falando que é Jesus pra você, e você acreditar se você não estiver ligado. Então é importante neste momento a gente se juntar. Se juntar, se conectar com informações sérias e úteis que tragam transformação. Mas fator primordial, o corpo. O teu corpo é o templo sagrado. E se você não regula ele, ele te desregula. É como se ele dominasse você. E aí, meu amor, você vai ficar identificado com o ego e vira um caos. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Resumindo a história, desparasitação biológica. Eliminar parasita e verme e outros organismos que nem tem em exames ainda, mas que já me foram revelados. E se você assistir Vozes da Minha Cabeça, isso é um problema seu. Aí você não precisa entrar lá. Porque todos os meus protocolos, embora eu tenha, assim, as visões espirituais, eu sempre fiz com muita seriedade, muita pesquisa, médicos, cientistas, eu vou atrás, peço orientação e eu sempre deixo claro para os meus alunos. Isso aqui ainda não existe um estudo, mas eu vi, porém isso não influencia. O que influencia, aqui ó, o que a ciência já comprova. Aqui a gente não brinca de espiritualidade, a gente não brinca de despertar. Nós estamos aqui para cumprir uma missão divina e nós iremos com ela até o fim. E aquelas pessoas que desejarem realmente levar a sério a espiritualidade e ativar a tua versão divina serão muito bem-vindas. E eu tenho certeza que se você assistiu até aqui, você é uma delas. Vem com a gente.